Jurema das Matas, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 1, sinopse. Convidamos você a conhecer uma das mais queridas entidades da Umbanda, a Cabocla Jurema, responsável por transmitir coragem e energia a quem dela necessita, auxiliando de forma desinteressada os irmãos de caminhada que formam a família humana. O livro narra suas 4 últimas encarnações, mostrando quanto a simplicidade e a franqueza são fundamentais para não nos iludirmos com falsos valores de conquista e poder. Ao mesmo tempo que nos entretém, Jurema das Matas ensina que nunca é tarde para mudar e melhorar as próprias atitudes e abrir espaço para uma reflexão interior que tem como princípio: é preciso viver para conhecer, experienciar para discernir, sentir para se libertar. Falando sobre o passado, não sei dizer se é doloroso relembrar tantos acontecimentos que se perderam na poeira dos tempos. Os anos se passaram e eu me modifiquei, tentando remodelar a imagem austera, arrogante e orgulhosa que durante tantos séculos ficou grafada em mim. Hoje faço parte de uma nova vida, não daquela a qual os homens se acostumaram por ilusão, mas a real existência dos seres imortais, que habitam os muitos espaços acima desse pequenino mundo que é a Terra. Gosto de viver em espírito, assim como gostei de ter um corpo de carne e desfrutar os prazeres e vícios que me satisfaziam as paixões e o ego. Agora, porém, tudo isso passou. As marcas da desilusão serviram para tornar confiante e segura a manifestação da minha vontade. Tento crescer e levar comigo tantos quantos possam me acompanhar, mas a visão estreita do mundo ainda faz com que os olhos do homem permaneçam fechados, mesmo quando a luz da verdade desponta diante dele, quase a ofuscar-lhe a mente nebulosa. Não foi fácil acertar o ritmo dos pensamentos para trazer esta história. No entanto, ela está aqui e é real, em cada uma das existências em que experimentei a sensação da matéria densa. Os ensinamentos foram muitos, enriqueceram minha alma de uma forma que eu não poderia descrever. Quanta gratidão tenho a Deus pela chance de enxergar dentro de minha mais profunda essência e buscar em mim mesmo o caminho da redenção. A dor foi necessária e me ajudou, porque eu ainda não havia compreendido o poder transformador e curativo do amor. A vida só vale a pena se for vivida pelo amor ou em busca do amor. Fora disso, tudo é ilusão e há de ficar para trás nas sombras das encarnações. A inteligência é um atributo divino e, se exercida com amor, transcende os limites da razão mesquinha e adentra, límpida e serena, no mais alto plano que a alma humana pode tocar. Por todos nós, que ainda estamos presos às tramas desse mundo de sonhos, é que resolvi contar a minha história. Primeira parte, Alejandro. Capítulo 1. Chovia torrencialmente quando Alejandro Velázquez deixou a taverna, ainda sentindo na mente os efeitos estonteantes do rum e da mulher que o inebriara na cama. Foi caminhando cambaleante, tentando recordar-se do local em que havia deixado o cavalo. Como a memória lhe faltava, sacudiu os ombros e cuspiu no chão, tomando o caminho da rua direita e seguiu chutando as poças e espargindo água por todo lado. Era madrugada e não havia ninguém na rua. Um cão encharcado se aproximou e Alejandro lhe teria dado um pontapé, não fosse o bichinho mais rápido e fugisse assustado, alertado pelo instinto de que não estava diante de uma pessoa amiga. Idiota! Rosnou o homem, tentando equilibrar-se e seguir avante. Quando chegou a casa, o dia estava prestes a raiar e ele abriu a porta com estrondo, atirando-se na primeira poltrona que viu pela frente. Ali mesmo adormeceu, até que foi despertado algumas horas depois pelo murmurinho da criada, ocupada em limpar a sala, enquanto cantarolava uma cantiga da moda. Pare com esse barulho infernal, esbravejou ele, assustando a moça, que deixou cair a bandeja de prata que segurava nas mãos. Senhor, redarguiu ela, cabeça baixa e voz humilde. Não sabia que estava aí. Ele não respondeu. Levantou-se coçando o queixo e passou por ela sonolento, não sem antes lhe beliscar as nádegas e dar uma gargalhada irônica. Apesar da contrariedade, a moça nada fez e se encolheu para lhe dar passagem. Onde está minha mulher?
Perguntou ainda, sustentando no canto da boca aquele sorriso maroto. Está dormindo. Alejandro não disse nada e saiu. No quarto, a esposa dormia placidamente, e ele parou para fitá-la por uns instantes. Era linda e lhe pertencia por mais que ela não gostasse disso. Com gestos bruscos e desajeitados, sentou-se na cama ao seu lado e alisou seus cabelos. Rosa abriu os olhos contrariado e fixou-os no marido, esforçando-se para conter o repúdio e não o mandar embora. Não o vi chegar. Foi o que conseguiu dizer em sua mal disfarçada repulsa. Não quis acordá-la, minha querida. Você dormia feito um anjo dos céus. Rosa sabia que era mentira, que ele havia passado a noite fora na companhia de mulheres de reputação duvidosa e de bebida farta, porém não disse nada. Tinha vontade de xingá-lo e depois fugir correndo dali, mas não podia. O pai a forçara aquele casamento sem amor, em troca de um nome que lhe salvasse a honra. Parecia que fora muito tempo que se apaixonara por um artesão de sapatos, dono de uma oficina próxima à casa em que viviam ainda na Espanha. De uma hora para outra, Rosa dera para fazer constantes visitas ao artesão, encomendando-lhes mais sapatos do que tinha ocasiões para usar. O pai, desconfiado, acompanhou-a em uma dessas visitas e logo percebeu um brilho diferente na troca de olhares entre os dois. Naquele momento, julgava tratar-se de uma paixão inocente e platônica, mas ainda assim proibiu a filha de ver o rapaz. Auxiliada por uma criada, Rosa passou a receber o moço em seu quarto todas as noites. O pai, a princípio, julgou que a obediente Rosa houvesse se esquecido do artesão. Contudo, com o passar dos dias, notou que ela vivia com olhar sonhador, sorrindo sem motivo e prestando pouca atenção aos jovens que a cortejavam. Foi quando o pai descobriu tudo. Furioso, teria matado o rapaz, mas este, mais rápido, fugiu espavorido pela sacada e nunca mais foi visto. A tristeza de Rosa só não foi maior do que o desgosto do pai, que viu de uma hora para outra sua reputação esvair-se nos lençóis manchados do pecado da filha. Ele já estava decidido a mandá-la para um convento, quando conheceu Alejandro. Acontecera na taverna de sempre. Alejandro, abraçado a Gisele, a proprietária, sua amiga e por vezes amante, falava com os companheiros sobre um lugar chamado Castilla de Oro, colônia da Espanha nas recém-descobertas terras de além-mar, para onde pretendia ir assim que surgisse uma oportunidade. A novidade chamou a atenção do pai de Rosa e em poucos minutos estava negociado o casamento da moça. Alejandro lhe daria um nome em troca de dinheiro para a viagem e as primeiras despesas. Na véspera do casamento, marcado às pressas, Alejandro repartia com Gisele a excitação que o dominava ante a perspectiva da viagem. Acho que você está fazendo uma loucura. Deixar o mundo civilizado por uma terra de selvagens, francamente. É lá que está o ouro, Gisele, vou voltar rico. Conversa. Aposto como não tem nada lá além do mato e mosquitos. Sem falar nos índios que comem gente. Você vai se arrepender. Ele se movimentou na cama e abraçou. Porque não vem comigo, podia ser minha amante. Deus me livre. Já tenho amantes suficientes aqui mesmo na Espanha. E depois não nasci para essa vida de aventuras. Além do mais, ela aproximou a boca dos lábios dele e sussurrou baixinho. Estou apaixonada de verdade. Sei, por aquele velhote. Aquele velhote tem sido muito bom para mim, mas não estou apaixonada por ele. Conheci um homem de verdade. Alejandro suspirou e ficou olhando-a. Gostava de Gisele. Elas eram amigos de longa data e por vezes dividiam a mesma cama. Gisele, no entanto, não era mulher de se prender a ninguém e estava envolvida com gente importante. Você é quem sabe, lamentou ele, mas vou sentir sua falta. Eu também. Ela se desvencilhou dele e foi apanhar a taça de vinho. No fundo, você é como eu, Alejandro, livre e ambicioso. Estamos ambos em busca de uma vida de luxos, não estou certo? Exatamente, concordou ela, levantando a taça em um brinde solitário. Ele soltou um novo suspiro e acrescentou em tom nostálgico. Reluto em deixá-la, mas já é hora de partir. Caso-me amanhã e no outro dia parto com minha doce esposa para Castilla de Oro. Sua doce esposa já experimentou o fel da desgraça, desdenhou ela. Não vai ser fácil manter sob as rédeas uma mulher assim. Olhe só quem fala. Até parece que você é algum exemplo de doçura.
É por isso mesmo que estou lhe avisando. Uma mulher conhece a outra. Sua Rosa é uma mulher experiente e apaixonada por outro homem. Aceitou esse casamento por imposição paterna. Ou você acredita mesmo que ela se apaixonou por você? Sei que não. Digamos que foi uma troca de interesses. Dinheiro por honra é um preço justo. E a fidelidade faz parte do negócio? Você está certa de que ela vai me trair, não está? Ela não o ama, e na primeira oportunidade vai cair nos braços de outro, pois lhe garanto que isso não vai acontecer. Se Rosa é uma mulher folgosa, eu mesmo posso lhe oferecer o fogo de que necessita. Ela vai se dobrar a mim, estarei sempre de olho nela. Bem, espero que se lembre do que lhe falei, e não se surpreenda quando a encontrar na cama de outro. Lamento decepcioná-la, mas sei dobrar uma mulher. Rosa me será fiel, você vai ver. Infelizmente, meu caro, não verei. Você parte para o desconhecido e eu terminarei meus dias aqui no sossego de Sevilha. Escreverei para você e contarei o quanto Rosa é dedicada a mim, só para deixá-la morta de inveja. Duvido que o seu padreco seja fiel a você. Ele não me interessa mais como homem. Já disse que estou apaixonada por outro, e sua fidelidade é inquestionável. É louco por mim. Será? Que homem é fiel se não está morto? Ela tirou a taça em cima dele, errando o alvo, e riu gostosamente. Alejandro puxou-a para junto de si e beijou-a, deitando-se sobre ela na cama. Aquela seria a última vez que faria um amor com Gisele na Espanha. Pensar nisso causou-lhe um certo arrepio. Será que nunca mais tornaria a ver a amante, nem sua terra natal? E foi assim que Rosa se viu forçada àquele casamento arranjado às pressas, com um homem a quem repudiava e em companhia de quem foi enviada para o exílio. Em Castilla de Ouro, a vida não transcorreu conforme o esperado. O sonho de riqueza se perdeu na ausência de ouro, e a vida permanecia estagnada na monotonia. Naquela terra estranha e sem muitas possibilidades, não havia ocupação para homens feito Alejandro, que acabou por obter permissão para se mudar para Cuba, junto com mais uma centena de espanhóis. Sem escolha, Rosa partiu com ele. Tudo isso agora era passado. A vida em Cuba se revelara bem mais agitada, o que não serviu para diminuir a aversão de Rosa por Alejandro. Ele era um homem rude e mal educado, bebia em excesso e fazia sexo como um animal. Quase não lhe dirigia palavra, a não ser para mandar e exigir obediência. Assim foi com a usual repugnância que Rosa o sentiu aproximar-se, espargindo sobre ela aquele hálito repulsivo de bebida e suor. Rosa puxou o lençol alvo sobre a camisola de linho e virou o rosto, enojada enquanto Alejandro a puxava pelo queixo para um beijo. No auge da repugnância, avistou um pequenino pedaço de pergaminho sobre o aparador da lareira, dando graças aos céus pela salvação. Chegou uma mensagem para você. Conseguiu articular. Que mensagem? Com um aceno de cabeça, Rosa indicou o pergaminho e Alejandro a soltou com um suspiro. Apanhou e rompeu o lacre, desdobrou, e seus olhos foram percorrendo a escrita desenhada até chegar ao fim. Leu e releu a mensagem umas 3 vezes, e Rosa ficou olhando ansiosa para que ele lhe dissesse do que se tratava. Alguma coisa importante? Perguntou, tentando aparentar gentileza. Um convite para uma viagem? Viagem para onde? Outras ilhas. Rosa levou a mão ao peito e conteve um suspiro, amando de Bernal Dias de Castilho. Por quê? Parece que o governador acatou nosso pedido. Vamos partir em busca de índios. Rosa não disse nada, mas em seu íntimo exultava. Que Alejandro fosse mandado para longe era o que ela mais queria. No dia seguinte, ele atendeu ao chamado de Bernal e ficou sabendo que uma expedição seria montada, sob o comando de Francisco Hernández de Cordova, a fim de capturar índios para o trabalho nas fazendas e na mineração. Seria sua chance de adquirir escravos e estabelecer-se como fazendeiro. No caminho de volta para casa, ouviu uma voz familiar atrás de si. Ao se voltar, avistou Lúcio, seu amigo desde o dia em que chegara a Cuba, e foi ao seu encontro. Lúcio, meu amigo, alegrou-se. Há quanto tempo? Lúcio estendeu-lhe a mão e apertou-a de Alejandro sorrindo, ao mesmo tempo em que dizia: soube que vocês conseguiram a expedição. Era o que você queria, não era? Há muito tempo. Já não aguento mais essa falta de ação e aventura.
e vou precisar de escravos se quiser realmente me transformar em fazendeiro. O dinheiro que meu sogro envia é suficiente para comprar a fazenda, mas sem escravos é quase impossível fazer algo. É verdade. E não há muitos disponíveis. Quem não tem não quer vender. Eu também não venderia. Quem vai liderar a expedição? Um fidalgo chamado Francisco Hernández de Córdoba. Já ouvi falar. Dizem que é muito rico e possui um povoado de índios aqui mesmo em Cuba. Pois é esse homem que será o nosso capitão. Espero que a missão seja bem sucedida e que os índios não sejam selvagens. Não há selvageria que resista ao estrondo de um mosquete. Vamos domá-los, você vai ver. Pena que não poderei acompanhá-los. Tenho assuntos urgentes a tratar por aqui. É mesmo uma pena. Gostaria que pudéssemos ter uma aventura juntos. Oportunidades não hão de faltar, meu amigo. Já que vai ficar, poderia me prestar um grande favor? É claro, o que pedir? Alejandro se aproximou ainda mais de Lúcio e falou baixinho. Você se lembra da história que lhe contei de Rosa, não lembra? Lúcio assentiu. Isso me deixa preocupado, porque Rosa já era uma mulher experiente quando me casei com ela. Nunca se importou com reputação ou honra ou castidade. Você descobriu alguma coisa sobre ela? Horrorizou-se o amigo. Não é isso? Tenho certeza de que ela é fiel, mas porque eu estou aqui para satisfazê-la. Agora eu pergunto, o que fará uma mulher fogosa feito ela sem um marido para esquentar-lhe a cama? Você está exagerando. Rosa não me parece esse tipo de mulher. Ela nunca ficou sozinha. Sempre estive de olho nela. É melhor não facilitar. E você quer que eu tome conta dela? Na minha ausência, sim. Seria um grande favor de amigo para amigo. Está certo? Concordou Lúcio com um suspiro. Acho desnecessário, mas se você insiste, eu insisto. Sei que é um pedido um tanto fora do comum, mas só posso confiar em você. Fique tranquilo. Rosa estará bem guardada. Obrigado, amigo. E não deixe que ela perceba ou mais tarde se voltará contra mim. Não se preocupe. Ela não perceberá que a estou vigiando. A conversa estava quase terminando quando o homem se aproximou. Era jovem e musculoso e cumprimentou Lúcio como se já o conhecesse de muito tempo. Quero apresentá-lo ao meu sobrinho, recém-chegado da Espanha, disse Lúcio para Alejandro, segurando o ombro do rapaz. Este é Soriano e vai viajar com você. Muito prazer, Soriano. E seja bem-vindo, espero que possamos ser amigos. Bem, aí vai então uma troca de favores, tornou Lúcio. Já que eu vou tomar conta de Rosa para você, será que se importaria de dar uma olhada em Soriano para mim? O rapaz é jovem e inexperiente. Alejandro lançou um olhar para Soriano e revidou sorrindo. Com tantos músculos, talvez seja melhor ele tomar conta de mim. Nada me daria maior prazer, senhor, falou o rapaz com voz servil. Soriano é forte, mas não tem experiência, explicou Lúcio. É meu irmão, não me perdoaria se algo lhe acontecesse. É seu único filho varão. Deixe por minha conta, garantiu Alejandro. Prometo defendê-lo com a minha vida, e sei que você defenderá com a sua minha honra de marido. Considero um privilégio servir ao seu lado, senhor, acrescentou Soriano em tom embevecido. Ouvi muito a respeito de sua intrepidez e ousadia. Não conte comigo para sua alma seca, rapaz. Estarei ao seu lado para ajudá-la a se transformar em homem. Sabe manejar uma espada? Sei, senhor, mas reconheço que ainda tenho muito que aprender. Ótimo, com sorte. Estaremos a bordo do mesmo navio e poderemos praticar um pouco. E depois capturar muitos índios, finalizou Soriano com ar arrebatado e sonhador. Quando os três se despediram, havia um clima de forte expectativa no ar. Alejandro não estava acostumado a tomar conta de ninguém além de si mesmo, mas tinha que manter a palavra dada a Lúcio. Precisava que o amigo vigiasse Rosa e o favor bem que valeria o sacrifício. Ademais, Soriano era um rapaz simpático e poderia ser divertido tê-lo por companhia. Bastava esforçar-se para mantê-lo vivo, o que não deveria ser difícil, já que os índios que iam capturar deviam ser dóceis e amistosos. Ao menos, era o que ele esperava. Capítulo 2. O dia da partida chegou veloz como uma flecha, e Alejandro despediu-se de Rosa em casa. Ela não lhe preparou nenhuma despedida especial, mas fora carinhosa com ele na noite anterior e se entregara de um jeito ardente e apaixonado. Sim,
Fizera bem em pedir a Lúcio que tomasse conta dela, porque uma mulher feito Rosa não se acostumaria a passar as noites sozinha. Em meio ao burburinho do porto, Alejandro avistou Lúcio, que se aproximou com o sobrinho ao lado. Bom dia, amigo Alejandro. Entusiasmado com a viagem? E quem não estaria? É verdade. Soriano nem conseguiu dormir. Vá com calma, rapaz. É minha primeira expedição, senhor, justificou o moço. Vim da Espanha louco por uma aventura. Chegar a Cuba já foi uma aventura, considerou Lúcio. Essa é diferente. Nós vamos caçar índios. Espero que não sejam os índios a nos caçar. Brincou Alejandro. Vocês estão no mesmo navio? Indagou Lúcio. Sim. E por acaso no mesmo em que viaja Dom Francisco e o próprio Bernal. Soriano lançou um olhar maravilhado para o navio e tornou com euforia. Se me derem licença, gostaria de embarcar logo. Ele não vê a hora de se lançar ao mar, comentou Lúcio, vendo o sobrinho subir a rampa da embarcação. Espero que nada lhe aconteça. Não vai lhe acontecer, eu prometo. Obrigado, meu amigo. E quanto a mim, ou melhor, a Rosa, não se preocupe, Alejandro já disse. Estarei de olho nela. Sei que estará. Todavia, se por acaso acontecer de ela se encontrar com alguém, isso não vai acontecer, eu lhe asseguro. Rosa é esperta. Enganava o pai para se encontrar com um amante artesão, mas não vai me enganar. Tenho meus métodos para controlá-la. Que métodos? Pessoas que trabalham para mim e que ficarão encarregadas de vigiar sua casa à noite. Ninguém estranho entra ou sai. Ótimo. Aprecio a sua competência. Despediram-se em seguida, e Alejandro embarcou no navio em cujo convés Soriano já o aguardava. Era o dia 8 de fevereiro de 1517, e a flotilha partiu de Cuba, contando com 2 navios e um bergantim. Por muito tempo, Lúcio permaneceu parado no cais, vendo as embarcações se afastarem vagarosamente. Foi só quando o último mastro subiu no horizonte que resolveu ir embora. Precisava contar a Rosa que Alejandro já partira. Foi informado de que Rosa se encontrava no jardim e partiu para lá, procurando-a pelas alamedas floridas que recendiam os mais variados perfumes. Avistou-a perto de uma roseira e pôs-se a admirá-la. Ela usava um vestido amarelo claro que quase se confundia com seus cabelos, e Lúcio permaneceu parado como se a sua presença pudesse macular tamanha delicadeza. Rosa percebeu sua chegada, encaminhou-se para ele e indagou com ironia. O que está fazendo parado aí feito uma estátua? Eu? Balbuciou ele. Confuso por ter sido surpreendido naquela atitude de contemplação. Perdoe-me, Rosa. Vim trazer-lhe notícias. Que notícias? De seu marido. Você sabe tão bem quanto eu que Alejandro viajou hoje. Eu sei. Estive com ele até há pouco no porto. Vi pessoalmente quando ele embarcou e o navio partiu. Você viu? Vi. Quer dizer então que ele se foi e não vai mais voltar? Não. Como pode ter tanta certeza? Muitos perigos rondam essa viagem. O mar, os índios, os mercenários. E muita coisa pode acontecer, não é mesmo? Ele assentiu sem nada dizer. Você lamenta? Alejandro é meu amigo. Mesmo? Que provas lhe deu dessa amizade? Lúcio olhou fixamente e respondeu com voz grave. Deu-me a mulher para tomar conta. Com um sorriso sardônico, Rosa argumentou. Creio então que você deveria estar fazendo o que ele pediu. É assim que toma conta de mim? Há 3 anos espero esse momento. Não sente remorso, Lúcio, ou medo? Não fui eu que escolhi partir nessa aventura insana, contrapôs ele, balançando a cabeça de um lado a outro. Mas Soriano... Lúcio se aproximou e passou os dedos nos lábios de Rosa, fixando nela os olhos negros de noite. Soriano não é ninguém. Não temos que nos preocupar com ele. E se ele falhar, não vai falhar. Você me parece muito seguro. Sei bem com quem estou lidando. Quisera eu ter sua certeza. Você não tem com que se preocupar. Eu disse que cuidaria de tudo e vou cuidar. Como Alejandro pediu, terminou ele com um esgar maldoso. Lúcio puxou Rosa para si, beijando apaixonadamente, até que se deitaram sobre a grama e se amaram com paixão. Eu a amo, Rosa, sussurrava ele, apertando-se cada vez mais contra ela. Alejandro não merece você. Ele não sabe dar valor à mulher que tem. Também o amo, replicou ela cheia de ardor. Quero ser sua para sempre. Você já é minha, só minha.
Em breve estaremos casados e voltaremos para a Espanha ricos. Nosso plano vai dar certo, não vai? Afirmou ela, vislumbrando o momento em que entraria triunfante nos salões da coroa da Espanha. Não suportaria ter que me separar de você novamente. Eu odeio Alejandro, odeio. Calma, minha querida. Quando Soriano voltar sem Alejandro, você não terá mais que se submeter aos seus caprichos. Estaremos livres, enfim. E se ele não morrer? Isso não vai acontecer. Soriano foi muito bem recomendado. Tem certeza? Absoluta. Os índios levarão a culpa e ninguém ficará sabendo de nada. E se não houver nenhum embate? Então Soriano forjará um acidente. Expedições desse tipo não é incomum. Entre risos, Lúcio abraçou Rosa e ambos se entregaram novamente aos prazeres. Seus pensamentos abandonaram Alejandro, que no navio só pensava na fortuna que faria, ao retornar a Cuba com um punhado de índios para trabalhar na lavoura como escravos. Pensando na vida, a voz de Soriano interrompeu os pensamentos de Alejandro, que levantou os olhos para ele e sorriu. Na verdade, sim, estou apostando tudo nessa expedição. É o sonho de todo homem enriquecer, não é mesmo? Também não é o seu? Certamente. Prometi a mim mesmo que voltaria à Espanha rico, e é o que pretendo fazer. Quando voltar, vou me casar e Cibele vai ter tudo o que meu dinheiro puder comprar. Alejandro soltou uma gargalhada estrondosa e retrucou de bom humor. Sabia que havia uma mulher envolvida nisso. Minha Cibele merece o melhor. E que mulher não merece? Soriano não respondeu, pensando no quanto o outro se iludia com a mulher que tinha. Riu intimamente. Se Alejandro soubesse que seu falso tio havia pago uma pequena fortuna para que ele desse cabo de sua vida, não estaria tão confiante nem tranquilo. O serviço encomendado parecia fácil, mas era preciso encontrar a oportunidade certa. Podia jogar Alejandro do navio como Lúcio primeiramente sugeria, mas quem lhe garantia que não haveria testemunhas? Eles estavam na primeira embarcação e ainda havia mais 2 repletas de homens. Não, tinha que esperar. Nas ilhas para onde rumavam, certamente haveria um momento, uma chance para acabar com Alejandro. Riqueza era o que Soriano mais desejava obter com aquela aventura criminosa. Lembrava-se de Cibele, tão doce, tão meiga, esperando por ele na distante Madrid. Precisava de fortuna para garantir a Cibele o luxo e o conforto que ela merecia. Antes de partir para Cuba, Soriano se despedira da noiva que em lágrimas lhe pedira para não ir. Por favor, Soriano, não vá, implorara ela. Eu vou voltar cheio de riquezas. Prometa que vai esperar por mim. Não preciso de riqueza, só de você. Você não entende, Cibele. Seu pai morreu, sua mãe é uma pobre viúva. Quem vai cuidar de você quando ela se for? Você. Mas eu não tenho o que lhe dar. E não peço muito, apenas o seu amor. Isso não é o suficiente. Você merece ser tratada feito uma rainha. Quanto à ilusão, Soriano, não é isso que importa na vida. E depois não creio que essa viagem vá fazê-lo tão rico quanto você pensa. O que pretende descobrir, afinal, alguma mina de ouro? Ele sorria enigmaticamente e abraçara com ternura. Nem ele sabia o que eu esperava em Cuba, contudo tinha que tentar. Chegar à ilha cheio de sonhos de grandeza, mas não fora isso que encontrara. Nada das prometidas riquezas, ele acabou envolvendo-se com homens de má vida e entregando-se ao crime. Enviava cartas apaixonadas a Cibele, que respondia a todas relatando a sua saudade. Quando Soriano achava que tudo estava perdido, eis que a oportunidade surgiu inesperada. Um fidalgo andava à procura de um homem corajoso para se engajar numa viagem ao Novo México e liquidar o inimigo. Era a oportunidade perfeita para ele enriquecer de vez e mandar buscar Cibele na Espanha para que pudessem se casar. Além de fortuna, o que mais Soriano desejava era ter em seus braços a mulher que amava, e por ela valia a pena enfrentar qualquer perigo. Capítulo 3. Durante mais de 10 dias, os navios seguiram pela costa da ilha até que finalmente pegaram o rumo do oceano. O mar, antes calmo e sereno, subitamente começou a ondular. O vento aumentou de intensidade e parecia impulsionar as ondas para que subissem pelo costado do navio e o invadissem. Marujos preocupados acorreu ao convés e no corre-corre que se iniciou, tentavam manter a ordem dentro do navio e água fora da embarcação. Durante 2 dias e 2 noites, a tempestade não deu trégua, levando Francisco de Córdova
a temer pela segurança de seus barcos e homens e pelo sucesso da expedição. Vamos todos morrer, dizia Soriano, certo de que o oceano pretendia engoli-los a qualquer momento, e nunca mais verei Cibele. Ainda não, meu amigo, replicava Alejandro. Ainda não capturei os meus índios. O senhor é louco? Embora fosse essa a previsão geral entre os navegadores, o pior não aconteceu. O mar serenou de repente e as embarcações seguiram por vários dias, atravessando águas mais amenas. Certa feita, Soriano e Alejandro divertiu-se no convés com outros navegantes, quando um grito interrompeu sua risada. Terra! Terra à vista! Todos olharam ao mesmo tempo, surpresos e ansiosos por novidades. Ao longe, uma praia de areias brancas se descortinou diante deles, terminando em frondosa floresta que parcialmente ocultava imensas e sólidas construções de pedra. Era o primeiro povoado que avistavam em quase 2 meses, e a tripulação soltou vivas de genuína alegria. É o Grande Cairo, disse um dos navegantes, já que os espanhóis consideravam muçulmano tudo que não fosse cristão. O que faremos, senhor? Indagou um dos homens a Francisco. Como o menor barco se aproximara da costa, informara que não havia perigo, Francisco de Córdoba deu ordens para que os navios lançassem âncora e aguardassem. Todos permaneceram em silenciosa expectativa, olhos pregados na areia à espera de que algo acontecesse. Foi quando uma movimentação repentina fez com que os espanhóis sustassem o fôlego, e Soriano exclamou espantado. Vejam! Canoas a remo e a vela se aproximaram dos índios, curiosos e de fisionomias risonhas, trajando roupas estranhas e coloridas, aparentemente pacíficos. Ao se aproximarem, Francisco os recepcionou com cortesia, dando ordens aos marinheiros para que lhes oferecessem as bugigangas reluzentes que haviam trazido, como prova de sua amizade. O brilho colorido das miçangas pareceu fascinar os indígenas, que respondiam com gestos amistosos e comunicativos. Estimulados pela pacata recepção, os navegantes relaxaram e tentaram comunicar-se com eles através de sinais. O que será que estão dizendo? Indagou Soriano ante um homenzinho baixo e de braços compridos que puxava sua túnica e apontava para a praia. Não sei, respondeu Alejandro, fixando-se em seus cabelos negros e lisos. Parece que querem nos levar à terra. O linguajar dos índios era incompreensível, e Francisco, seguindo o som do que diziam, batizou de Yucatán o que ele pensava ser uma ilha. Decorrido um longo tempo, os espanhóis se convenceram de que o que eles realmente queriam era que os homens descessem à terra, e depois de muitos gestos engraçados de ambas as partes, marcaram um novo encontro para o dia seguinte. Conforme o combinado, os nativos retornaram no outro dia com mais canoas para conduzir os navegantes à terra. Por que será que há tantos índios na praia? Perguntou Soriano curioso. Não sei, respondeu Alejandro, abanando a cabeça para afastar um pressentimento sombrio, mas é melhor não facilitar. Levem suas armas, homens. Ouviram imediato dizer, esse encontro pode ser perigoso. Do outro lado, Francisco se entendia com quem parecia ser o líder dos selvagens. Por todos os lados, então, bateis foram descidos à água e os homens começaram a desembarcar. Parece que nosso capitão não confia nos nativos, comentou Alejandro. Vamos usar nossos próprios botes em lugar das canoas deles. Decisão muito mais sensata, concordou Soriano. O cacique dos índios pareceu não se ofender com a recusa de Francisco em ocupar suas canoas e continuou a falar naquela estranha língua, sempre mostrando os dentes num sorriso gutural. Como são feios esses selvagens, observou Soriano. Disse bem, meu jovem amigo. Parecem mesmo selvagens, não podemos confiar neles. Alejandro e Soriano embarcaram em um dos batéis e logo pisavam areia. Mal começaram a caminhar, foram surpreendidos com a perturbadora aparição das esculturas nativas, lembrando seres diabólicos e maléficos, ídolos de argila, com cabeças monstruosas e mulheres gigantescas, retratando cenas demoníacas, desafiavam a mente limitada dos desbravadores cristãos. O padre que os acompanhava persignou-se 3 vezes, chamando de hereges aqueles índios pagãos que provavelmente haviam sido postos ali pelo próprio Satanás. A caminhada prosseguiu, mas não por muito tempo.
Ainda aturdidos por choque causado pelas estátuas profanas, os espanhóis não perceberam a movimentação bélica dos selvagens, que surgiram de todos os lados da floresta e se atiraram sobre eles. Lanças e pedras em punho, feriam e matavam com selvageria nunca antes experimentada, pondo no rosto uma horrível expressão de prazer ante a iminência da carnificina. O sangue começou a tingir a selva e levou algum tempo até que os exploradores saíssem de seu torpor e conseguissem reagir, revidando a agressão. Seguiu-se um corpo a corpo feroz e Alejandro investiu contra o índio mais próximo, gritando em desvario: desgraçados! Seguindo o movimento do companheiro, Soriano também se lançou contra eles, desferindo golpes à torta e à direita, tentando atingir o máximo de selvagens que pudesse. Aos primeiros golpes, os índios recuaram com medo daquelas armas cortantes e letais, mas a surpresa e o espanto não duraram muito. Logo perceberam que podiam não só evitar o fio das espadas, como também enfrentá-las com a ponta de suas lanças afiadas. Essa certeza superou o pavor do desconhecido e lhes deu confiança. Brandindo lanças e pedras, prepararam-se para uma nova investida, exibindo olhares aterradores e sorrisos maléficos. Já iam avançar sedentos de sangue, quando um barulho ensurdecedor e desconhecido paralisou-lhes os movimentos. O disparo dos mosquetes espanhóis encheu os selvagens de assombro e receio, pois nunca haviam escutado o estampido mais terrível e tão carregado de ira. A debandada foi geral e Francisco aproveitou para fazer cessar fogo e gritar para os seus homens baterem em retirada. Na mesma hora, Alejandro deu meia volta, não sem antes se certificar de que Soriano estava com ele. Havia no rosto do rapaz uma expressão indefinível, que Alejandro, na pressa de fugir, o mais rápido que suas pernas permitissem, não conseguiu perceber. Nem sequer notou que ele empunhava uma lança tirada das mãos de um selvagem morto. — Está tudo bem? Perguntou Alejandro. — Não está ferido, está? — Estou bem. O temor de um novo ataque impediu Alejandro de identificar o olhar de decepção de Soriano, que soltou a lança ao sentir a proximidade dos demais homens. Alejandro agora empunhava um mosquete, apontando para todos os lados, e foi recuando rapidamente, seguido de perto pelo companheiro. — Veja o que conseguimos apanhar, anunciou o homem com incrível desprezo na voz, e exibiu 2 indígenas, presos pelas mãos de seus companheiros. — Vamos embora, disse Francisco, e tragam-nos. Com o coração em sobressalto, fazendo o caminho de volta aos barcos, levando os 2 prisioneiros e algumas peças de ouro que conseguiram furtar de uma pirâmide próxima. — Veja o que o nosso clérigo descobriu, ouro, falou Alejandro, atento ao olhar de cobiça do padre ao revirar nas mãos os utensílios dourados. — Isso pode mudar nossos planos, não é mesmo? Soriano não respondeu, porém ficou pensativo. Talvez fosse melhor desistir da ideia de matar Alejandro e entregar-se à pilhagem. O problema era Lúcio. Soubera por conhecidos que ele era rico e influente, e provocar a fúria de um homem assim podia ser perigoso. Se Lúcio encontrar um assassino para matar Alejandro, bem podia achar outro que o matasse. E como ficaria Cibele? Pensando nela, achou melhor não arriscar. Seguiria com o plano de matar Alejandro e Lúcio lhe pagaria a devida recompensa, tornando-o rico para poder finalmente se casar com ela. Soriano perdera a primeira oportunidade que tivera de liquidar Alejandro sem levantar suspeitas. O ataque dos selvagens teria sido um álibi perfeito. Agora, contudo, tinha que esperar um outro momento. Por ora, primordial era proteger a própria vida. A ameaça dos índios era perigosa demais para que Soriano se descuidasse da segurança, então seu plano teria que esperar. Todos embarcados, os navios retomaram a navegação. Soriano agora seguia calado, e Alejandro atribuiu seu silêncio ao horror daquela primeira incursão na floresta. — Não se deixe abater, consolou Alejandro. A luta faz parte de toda expedição, ainda mais em se tratando de índios. — Eu estou bem, afirmou Soriano, tentando parecer natural. Foi apenas um susto, nada mais. A embarcação avançava lentamente, ladeando a costa do que todos julgavam ser uma ilha. A imagem de Cibele acompanhava Soriano em todos os momentos, e ele não via a hora de o navio tornar a traçar
para ultimar o seu propósito de entregar Alejandro aos nativos. O plano seria até perfeito, não fossem aqueles índios tão imprevisíveis e violentos. Não apenas Soriano, como todos da expedição estavam certos de que os índios, muito embora selvagens, não seriam tão inteligentes, audazes e furiosos como revelaram ser. Diante desse quadro assustador, tenebroso e altamente arriscado, o que fazer para forjar a morte de Alejandro, sem colocar em risco a própria vida? De tão absorto nesses pensamentos, Soriano não percebeu a aproximação de Alejandro, nem o burburinho no convés, e foi só quando o outro tocou seu ombro que olhou adiante. A visão ao longe, de duas grandes torres desafiando o céu, arrancou-lhe suspiro entre esperançosos e amedrontados. O navio seguiu naquela direção e atracou a poucos metros da praia. A tripulação parecia em alvoroço, e Alejandro puxou o rapaz pelo braço, falando com voz grave e apressada. Venha, precisamos encher as pipas de água. Sem nada dizer, Soriano saiu atrás de Alejandro, seguido por mais alguns marujos. Caminharam o mais silenciosamente possível, atentos a qualquer movimento na selva. Finalmente encontraram um poço de água potável e puseram-se a encher as vasilhas, em estado de alerta constante, como se esperassem que de uma hora para outra uma horda de índios se atirassem sobre eles. Estamos muito próximos do povoado deles, comentou Soriano, indicando com o queixo as enormes construções. Não se preocupe, tranquilizou Alejandro. Eles não sabem que estamos aqui, além do mais, temos as nossas armas. Eu não teria tanta certeza. Havia tremor na voz de Soriano, e Alejandro acompanhou seu olhar assustado. Parados alguns metros adiante, alguns indígenas os fitavam imóveis. Instintivamente, Alejandro apertou o cabo de seu mosquete. Como da outra vez, os nativos se aproximaram risonhos e amistosos, puxando os espanhóis pelas mangas das túnicas, rodeando-os como se farejassem a presa antes de devorá-la. Apesar da linguagem incompreensível, os dedos, apontando na direção da cidade, deixavam claro o desejo de que os seguissem até lá. Alejandro, desconfiado, olhou para Francisco, mas este já se havia posto em marcha ao lado dos índios, com o restante dos homens atrás deles. O que ele está fazendo? Sussurrou Soriano apavorado. Já não basta o que nos aconteceu da outra vez? Fique quieto, censurou Alejandro. Francisco sabe o que faz. A cena parecia se repetir. Os espanhóis caminharam pela floresta com os índios ao redor, gesticulando e rindo guturalmente. Ao adentrarem o povoado, os sólidos e já conhecidos edifícios se descortinaram, seguidos de mais e mais ídolos diabólicos. Isso me dá calafrios, observou Soriano acercando-se mais de Alejandro. Você ainda não viu nada, retrucou o outro, estancando com ar aterrado. Surgiu à sua frente uma figura singular, vestindo uma espécie de túnica branca. Um homem de cabelos negros e respingando sangue segurava nas mãos um facão igualmente ensanguentado. Atrás dele, sobre um altar de pedra parcialmente visível, jazia inerte, numa poça de sangue, um corpo retalhado e sangrento. Jesus Cristo! Exclamaram muitos. Mas o que é isso? Horrorizou-se Soriano. Parece que o nosso amigo acabou de praticar um sacrifício humano, constatou Alejandro, lutando entre o terror e o pânico. Ele está todo ensanguentado. Todos olharam para Francisco, esperando que ele tomasse alguma atitude, mas o capitão parecia tentar entender-se com o macabro sacerdote. Acho que não está adiantando, constatou Alejandro. O sacerdote dizia estranhas palavras e gesticulava para os muitos guerreiros que acompanhavam o encontro. Mas que depressa, os índios se juntaram, apontando as lanças e fitando o grupo com olhar hostil e ameaçador. Alguém acendeu uma fogueira e o sacerdote deu prosseguimento ao seu bailado gutural, apontando ora para o fogo, ora para os espanhóis, ora para os guerreiros que emitiram um grito de guerra assombroso. O que é isso agora? Horrorizou-se Soriano. Acho que ele quer dizer que se não partirmos até o fogo se extinguir, vai lançar seus guerreiros sobre nós. É o que Francisco está dizendo, desesperou-se. Por que não vamos logo embora? Será que ele enlouqueceu e vai combater esses demônios? Dessa vez, até Alejandro estava com medo. Enfrentar aqueles guerreiros seria quase suicídio. Os homens começaram a se apavorar, ameaçando dar meia volta e fugir,
mas Francisco permanecia parado na esperança de fazer-se entender. Vamos embora, capitão, falou um dos homens mais próximos. Por Deus, não podemos mais continuar aqui. Se tem amor a nossas vidas, vamos voltar aos navios. Ainda defronte ao sacerdote, Francisco ensaiou mais alguns gestos, tentando o entendimento, mas o olhar feroz do outro o convenceu a partir. Vamos recuar, ordenou ele com a voz mais calma que conseguiu entoar. Sem se virar, os homens foram recuando e, passo a passo, tomaram um caminho de volta. Só quando já se encontravam fora das vistas dos guerreiros, foi que se viraram de frente e puseram-se a andar, quase a correr. Caminhando ao lado de Alejandro, Soriano ia remoendo seu fracasso, ao mesmo tempo em que desejava que Francisco declarasse guerra aos selvagens, tinha medo do que poderia lhe acontecer. Já não aguentava mais o papel de idiota que precisava representar para ganhar a simpatia e a confiança do outro. Aqueles índios malditos, contudo, não facilitavam as coisas. Concentrar-se em Alejandro podia custar-lhe a vida, e agora tinha duas coisas com que se preocupar: matar o outro e não se deixar matar. Finalmente, os homens chegaram aos botes e remaram de volta aos navios, que se puseram em movimento outra vez. Ao menos conseguimos nos reabastecer de água, comentou Alejandro sorrindo aliviado. Perdemos o ouro, mas garantimos a vida. Soriano, contudo, não conseguia sorrir. Achava mesmo que nunca mais voltaria a sorrir, enquanto mais conseguisse executar o seu plano, que foi tornando-se uma obsessão em sua cabeça. Durante alguns dias, o mar se manteve calmo e sereno, e os navios prosseguiram a viagem sem maiores transtornos. A calmaria, porém, durou pouco. Quando menos se esperava, o céu escureceu, e os ventos expulsaram o sol para trás das nuvens espessas e carregadas de chuva. Uma tempestade se aproximava, e os navios, mais uma vez, seriam testados em sua resistência. A ventania foi aumentando e as ondas cresciam ao redor dos barcos, como se tentassem engoli-los de uma só vez. Já passamos por isso antes, estimulou Francisco. Vamos vencer mais essa tormenta. Mas as rajadas produzidas pelo vento quase estouravam as velas, e os navios eram constantemente sacudidos pelas vagas gigantescas que os atiravam de um lado a outro. As ondas avançavam pelo convés, aproximando as embarcações do naufrágio iminente. Alejandro juntou-se ao corre-corre dos marujos para tentar manter a embarcação acima da água. Era uma luta ferrenha contra a natureza, e parecia que o navio não ia resistir. Tábuas começaram a estalar, e cordas se partiram das amarras, atirando fragmentos de lona e madeira em todas as direções. Foi tudo muito rápido. Com incrível habilidade, Soriano agarrou uma verga solta e, auxiliado pelo vento e pela inclinação do navio, que tombava para o lado onde Alejandro se encontrava, lançou-a de encontro a ele, atingindo-o em cheio na altura do ombro. Com a chuva e a ventania, o outro não conseguiu ver de onde partir o golpe, mas perdeu o equilíbrio e tombou para trás, indo bater na murada semidestruída do convés e se precipitando para dentro do mar, negro e revolto. Alejandro nem teve tempo de pensar. Em frações de segundos, viu-se aproximar do oceano faminto, que escancarava sua bocarra para levá-lo às profundezas. A sorte, entretanto, laborou ao seu favor. Quando tudo parecia perdido, uma mão forte e robusta o agarrou firmemente, puxando-o para cima no exato instante em que o navio começava a dernar para o outro lado. Durante alguns instantes, Alejandro ficou pendurado, os pés se sacudindo acima do mar, até que o marujo corpulento o alçou de volta, evitando seu mergulho para a morte. Oscilando bruscamente, a embarcação retornou para cima, atirando água por todos os lados, enquanto os homens lutavam para se manter agarrados aos mastros e balaústres. Auxiliado pelo homem que o salvou, Alejandro conseguiu rastejar até alcançar a porta do porão e se atirar para dentro. «Meu Deus, Alejandro!» gritou Soriano, correndo para ele com olhar mortificado. «Quando não o vi, tive medo de que tivesse morrido.» «Ainda não», rebateu o outro sem de nada desconfiar. «Não chegou a hora de fazer de Rosa uma viúva. Graças ao meu amigo aqui», e apontou para o marinheiro. «Ainda pertenço ao mundo dos vivos, obrigado.» O marujo sorriu sem resposta. E Soriano engoliu o ódio junto com o suor e a água que escorriam de seu rosto.
Tinha vontade de esganar aquele marinheiro intrometido, mas precisava se conter. Perder até ali a sua maior chance de liquidar Alejandro sem levantar a menor suspeita. Outra oportunidade igual àquela muito dificilmente surgiria. Passados 4 dias, a tempestade amainou e os homens conseguiram contabilizar os estragos. Velas e mastros haviam sido destruídos e, o que era pior, a água potável, misturada do mar, não servia mais para o consumo. O que vamos fazer? Perguntou alguém. Precisamos desembarcar, anunciou Francisco após breve reflexão. Mas, senhor, objetou imediato, e os índios? Já não está claro que não são nada amistosos? Dessa vez estaremos preparados, afirmou ele, batendo no punho de sua espada. Mesmo em dúvida e com medo, a tripulação desembarcou. A situação, já que era ruim, sem água ficaria muito pior. Enfrentar os selvagens lhes daria uma chance de sobrevivência. Sem água acabariam morrendo. Não tinham alternativa. Precisavam encontrar outro poço onde reabastecer as pipas. Com o máximo de cautela possível, mais uma vez, embrenharam-se na mata, procurando não chamar a atenção nem dos animais silvestres. Depois de intermináveis horas, chegaram à margem de um rio. Francisco deu ordens para que alguns homens enchessem as pipas, enquanto outros, em estado de alerta, colocaram-se de vigília. De nada adiantou. Sob a proteção da floresta, os índios se acercaram dos navegadores, ameaçando-os com flechas e lanças. Os homens de Francisco, embora temerosos, permaneciam firmes em sua guarda, armas em punho, mirando a selva sem se atrever a atirar. Os selvagens surgiam e desapareciam, invisíveis atrás das árvores, confundindo os tripulantes, que não sabiam para onde apontar seus mosquetes. De vez em quando, uma flecha zunia no ar e caía em meio aos aterrados espanhóis. Nem pense em desistir, avisou Francisco. Precisamos dessa água tanto quanto de nossas vidas. Sem ela, nem adianta voltarmos. Não temos chance de sobreviver. Senhor, suplicou Soriano, podemos esperar nova chuva ou buscar água em outro local? Eles nos cercaram e não podemos vê-los. Sabemos que estão lá, mas onde? Nada disso. Não somos covardes, somos homens. Não podemos nos deixar vencer por um bando de índios armados de flechas e pedras, não enquanto não levarmos conosco esse líquido tão precioso. Ninguém ousou mais discutir, e o temor da partida era uma realidade fria e cruel. Mesmo após encher todas as pipas, os exploradores não ousaram adentrar na floresta novamente. Paralisados de terror, sabiam-se sitiados pelos nativos, que os observavam à distância camuflados pelas folhas. A tarde chegava ao fim e a noite avançava, redobrando o pânico e pondo os homens em estado de alerta total. Senhor, o que faremos? Indagou Alejandro. Vamos pernoitar. Acamparemos aqui mesmo, às margens do rio, e nos revezaremos na vigília. Foi uma noite em que ninguém ousou dormir, temendo jamais voltar a acordar. Atentos ao menor ruído e com tochas acesas para espantar a escuridão, os homens permaneceram acordados, rezando para romper o dia vivos e poder partir em segurança. Logo ao amanhecer, foram despertados com nova arremetida, e os homens já começavam a se desesperar, ameaçando abandonar seus postos e debandar, enquanto uma chuva de lanças desabava sobre eles. Vamos fugir, gritou alguém. Ninguém sai daqui. Se formos embora, eles irão atrás de nós e precisamos desesperadamente dessa água. Por ela lutaremos até que não sobre um único desses selvagens vivos. Durante algum tempo foi possível resistir, mas os índios intensificaram o ataque. Redobrando a brutalidade, Francisco finalmente viu-se obrigado a ceder. Ou partiam, ou pereceriam sem chance alguma de sobreviver. Já tinha água, agora só lhes restava tentar voltar aos navios com vida. Sob uma saraivada de flechas e lanças, os navegantes iniciaram o caminho de volta, disparando inutilmente seus mosquetes. Os nativos, agora acostumados ao barulho que faziam, não os temiam mais e guardavam distância segura fora do alcance das balas. De repente, Alejandro soltou um grito esganiçado, carregado de medo diante de horripilante cena. Eles estão tentando matar o capitão. Uma enorme quantidade de flechas atravessava o corpo de Francisco, que, apesar de gravemente ferido, ainda respirava e tentava lutar.
Protejam-no, berrou alguém. Foi uma carnificina. Francisco de Córdova, com pelo menos 10 flechadas no corpo, não podia mais resistir ao ataque sangrento dos índios, cujo número aumentava a cada minuto. Seus homens conseguiram ampará-lo e saíram arrastando-o pela floresta, sob uma espessa chuva de flechas. Os nativos atacavam com ferocidade descomunal, mas havia algo estranho em sua investida. Eles feriam gravemente, porém, procuravam não matar os espanhóis, buscando capturá-los vivos. Malditos, vociferou Alejandro, querem-nos para sacrifício. Alejandro assistiu, aterrado, um português de barbas brancas se arrastado pelos cabelos, mas nada pôde fazer para ajudá-lo. O ódio foi crescendo dentro dele. Ao ver seus companheiros feridos, muitos mortos, e o capitão quase moribundo rastejando pela relva como uma serpente moribunda. Por todo lado, jaziam também muitos índios mortos. E, embora a visão fosse aterradora, Alejandro não conseguiu conter a cobiça ao vislumbrar as joias em ouro que adornavam seus pescoços escuros e suas orelhas compridas. A exemplo de outros homens, pôs-se ao recolher as peças que conseguia alcançar, guardando-as cuidadosamente dentro das calças e debaixo da túnica. De vez em quando tinha que parar para se proteger de um ataque direto, disparando seu mosquete naqueles que se descuidavam e se punham ao alcance de sua mira. Ia passando entre os cadáveres e recolhendo o que podia. Um colar particularmente brilhante quase ofuscou seus olhos, e certificando-se de que não havia nenhum selvagem vivo nas proximidades, abaixou-se hábil e ligeiro e arrancou do pescoço do índio morto. Foi quando uma dor aguda perpassou-lhe as costas. Alejandro se virou apavorado, e qual não foi seu espanto ao se deparar, não com um índio carniceiro e cruel como esperava, mas com o jovem soriano, que ainda tinha as mãos trêmulas do golpe, que covardemente acabara de desferir no companheiro. O que você fez? Indignou-se, sentindo pelo outro um misto de ódio e decepção. Eu? Retrucou Soriano com ironia. Não fiz nada. Por acaso essa lança me pertence? Não, claro que não. Então quem o matou não fui eu, mas um desses selvagens malditos que o atacou pelas costas e que eu depois matei. Quem sabe aquele ali? Ele apontou para um índio caído de borco numa poça de sangue. Não estou certo? Soriano não conhecia Alejandro e subestimou sua força. A lança que ele cravara não perfurou o pulmão, passando a milímetros de seu coração. Fortalecido por um ódio descomunal, Alejandro arrancou a lança de seu corpo, engolindo o grito que a dor lhe causou, e atirou-se sobre Soriano, travando com ele uma luta feroz. Ambos agora lutavam pela própria vida, sabedores de que um dos dois deveria morrer. No desespero da fuga, nenhum de seus companheiros notou o que estava acontecendo, e apenas Alejandro e Soriano, agora inimigos, debatiam-se desesperados no embate de morte. O ódio de Alejandro redobrou sua força. Podia morrer ali, mas não vítima de perfídia. Reunindo o máximo de energia que a situação permitia, conseguiu derrubar Soriano no chão, e no gesto rápido e preciso, encostou em seu pescoço a lâmina afiada de sua espada. Diga, verme, vociferou, por que fez isso comigo? Por favor, balbuciou o outro com medo, não me mate, eu não queria feri-lo. Mentiroso, canalha. Tornou Alejandro, apertando ainda mais a lâmina contra a garganta de Soriano. Exijo que me diga por que quer me matar. Porque, se só o que fiz foi lhe dar amizade, vamos, Patife, responda. Não foi culpa minha, fui obrigado. Obrigado por quem o obrigou. Não posso dizer, eu morreria. Vai morrer agora de qualquer jeito? Diga, covarde. Quem foi que o mandou me matar? Se eu disser, balbuciou ele ofegante, os olhos turvos de um medo real. Promete não me matar? Alejandro não tinha a menor intenção de poupar a vida daquele traidor, mas precisava saber quem havia encomendado a sua morte. Prometo, respondeu entre os dentes. Foi o senhor Lúcio. O quê? Exasperou-se Alejandro. Isso é uma infâmia, uma calúnia. Lúcio é meu melhor amigo. A ponta da espada de Alejandro já começava a perfurar a garganta de Soriano, e uma gota de sangue vivo brotou em seu pescoço. É verdade, Alejandro. Foi o senhor Lúcio. Eu só fiz o que ele me mandou. Por quê?
Por que Lúcio faria uma coisa dessas? Ele e sua esposa são amantes. Mentiroso! Enfureceu-se Alejandro ainda mais. Lúcio não é um traidor, ao contrário de você, verme. Eu juro, meu senhor, é verdade. Lúcio queria matá-lo para poder desposar a senhora Rosa. Alejandro não ouviu mais nada. Sentindo a presença de um índio às suas costas, puxou Soriano com extrema agilidade e atirou sobre o selvagem, que imobilizou seus braços e saiu arrastando-o floresta dentro. Quase desfalecido e esvaindo-se em sangue, Alejandro rodou nos calcanhares e correu na direção oposta, torcendo para ainda conseguir alcançar seus companheiros. Os demais homens, perseguidos pelos indígenas, abandonaram as vasilhas de água que se derramava sobre a terra para chegar com mais rapidez aos botes salvadores. À medida que corria, Alejandro ouviu os gritos de Soriano diminuindo a distância, imaginando o destino cruel que os índios lhe dariam. Ao alcançar a praia, alguns homens já se atiravam ao mar em busca dos batéis, nadando desajeitadamente por causa das feridas. Alejandro se jogou na água, sentindo o ferimento arder em contato com o sal. Nem deu importância. Impulsionou as pernas o mais que pôde, tentando desviar das pedras e flechas que os índios atiravam da areia. Alguns botes atingidos pelos projéteis se desequilibravam e emborcavam, sendo agarrados por mãos desesperadas, que os impulsionava feito pranchas toscas. Finalmente o bergantim os resgatou, feridos e quase mortos, à exceção de um único homem que estranhamente saíra ileso. Todos os demais haviam se ferido gravemente. Alejandro mal respirava e apalpou o local em que Soriano lhe cravara aquela lança, sentindo uma dor lacinante espalhar-se por todo o peito. Em terra, os índios gritavam e agitavam lanças e flechas, como num ritual macabro de guerra. Eles haviam saído vencedores em sua própria terra, e Alejandro engoliu a raiva juntamente com o sangue. Tomara-se de ódio por aqueles selvagens, transferindo a eles o ódio que sentia por Soriano, Lúcio e Rosa. Como no sonho, recordou as palavras de sua amiga Gisele, que o alertara sobre a possível traição da esposa, e ele não lhe dera ouvidos. Devia ter escutado a voz de uma mulher experiente feito Gisele, que conhecia tão bem os desejos e as fraquezas femininas. Com os pensamentos ainda em Gisele, tombou a cabeça no chão do navio e desmaiou.